Para mim é especialmente emocionante entrar nesse prédio por uma série de motivos que, se eu for enumerar, vai ser outra fala, né? outra palestra. Mas eu, quando entrei aqui e fiquei olhando essas paredes, né, com todas essas datas, aqui a criação dos cursos de Direito pelo Dom Pedro, todos esses quadros e todos esses homens brancos, togados pela parede, eu fiquei lembrando do meu livro Água de Barrela, que foi a minha estreia na literatura, né? Para falar um pouquinho de mim rapidamente, eu sou jornalista, sou mãe de 2 adolescentes, eu trabalhava com esporte, nada a ver com nada, aparentemente, né? E trabalhava com esporte, viajava beça, viajava, sei lá, conheço 32 países, viajei o mundo. E um dia eu fiz aquela célebre pergunta que todos nós fazemos, a pergunta filosófica de quem sou eu? Né? Quem sou eu? Não é uma pergunta fácil para a gente responder no Brasil. Não é. Sempre que eu venho a um ambiente universitário, eu acho que a fala inicial de qualquer evento na universidade hoje, em 2019, devia começar com uma salva de palmas para quem está nela, porque é um ato de resistência muito grande, né? A gente vive uma nação que ataca o conhecimento. A gente vive uma nação que ela se consome, né? Ela se devora, ela destrói. E isso também é nosso. A gente tem uma brasilidade que é algo absolutamente inédito no mundo, original, muito nosso, mas a gente tem que olhar com verdade para quem nós somos. E a verdade, pura e simples, é que, e aqui eu estou falando numa universidade de direito, por lei, pessoas como eu custaram muito para entrar nesse prédio, mas muito. Ninguém que está aqui nesta sala hoje tem noção do quanto. Então, quando eu olho essas paredes, eu lembro desse livro, e isso me emociona bastante, porque Barrela, não sei se vocês sabem, Barrela é um alvejante, é uma água sanitária caseira. E as minhas antepassadas eram lavadeiras. Então, eu quis botar o título desse livro, Água de Barrela, porque essa era uma expressão que a minha bisavó, que é uma personagem dessa história, usava para simbolizar o trabalho árduo. Foi preciso muita barrela para conseguir isso, aquilo outro. E também como um sinônimo, como um símbolo do apagamento e do branqueamento que a nossa sociedade promove desde 1580, quando o primeiro negro pisou numa praia neste lugar. Nós, simplesmente, não queremos a nossa herança africana. Isso a história comprova. Por lei, nós fomos, durante muito tempo, proibidos de entrar em qualquer estabelecimento de ensino. Isso produziu gap gigantesco, que a gente sofre os efeitos disso e as consequências nefastas disso até hoje. Essa semana que passou, vimos agora mais uma grave consequência deste fato, do alijamento de toda uma parcela da população, dos processos educacionais, de cidadania, etc., etc. e tal. Então, escrever esse livro, voltar no passado, nunca é algo fácil, nunca é algo... E daí vem a negação, daí vem a barrela, porque isso gera uma série de dores, uma série de comprometimentos que não são fáceis de toda a população encarar. A verdade, ela traz, né? Já disse, creio que foi a Hannah Arendt que falou, né? Sempre que a gente encontra uma verdade, a gente é expulso de vários paraísos. E ser expulso dos paraísos é o medo que a população brasileira tem, né? A gente é expulsa de vários paraísos. E escrever esse livro me expulsou de vários paraísos, entre aspas, porque eu, então, encontrei uma realidade e uma vida familiar e todo um passado que explica muito da minha história pessoal, mas explica também da nossa história nacional, eu creio.
Então, é por isso que muitas pessoas leem esse livro e se emocionam, porque ou veem, de alguma forma, as suas próprias famílias, ou vem alguma família conhecida, ou a possibilidade de ter alguém conhecido com essa mesma trajetória. E a gente encarar esse passado é algo muito urgente. Sempre que eu venho num ambiente assim, de universidade, e universidades com tanta qualidade, eu fico pensando em que cada pessoa aqui, na verdade, é o poder, né? É o poder, é o ethos da nação. Quantas pessoas aqui não estarão em cargos realmente importantes, decidindo vidas, apontando rumos, construindo novas coisas. É muita responsabilidade. E a gente não pode encarar essa responsabilidade de uma forma absolutamente trivial. A gente não pode ser por acaso, a gente tem que ser de propósito, a gente tem que ter propósito, a gente tem que construir as coisas conscientemente. A gente tem que optar, tem que fazer escolhas. A carreira do direito é muito a questão da escolha, né? De você, quando você agrada um lado, desagrada o outro, mas isso tem aí, né? Tem balanças por toda a decoração do ambiente, tem balanças. A questão da equidade, a questão do equilíbrio e do como julgar e como analisar. Eu comecei olhando o próprio símbolo, né, do seminário, que é o Abaporu, que é da Tarsila do Amaral, semana de 22, aqui, o embaixador Recupero começou falando aqui no Teatro Municipal, aqui tão perto. A Tarsila pintou esse quadro, foi um presente, né, para o marido. E a palavra Abaporu, eu me lembro que quando eu olhava essa foto, quando eu era menor, eu olhava e eu sentia medo. E realmente é para ter medo, né? Porque se você for olhar o símbolo para uma criança, né, o Abaporu é aba, homem, pora, gente, o comer. Ou seja, aquele que come gente. Então, um movimento antropofágico. Mas aí eu ficava olhando, né, esses membros enormes, a cabeça pequena. Ou seja, a crítica que ela estava fazendo ali era Brasil construído por pessoas que são mãos e pernas e pouco cérebro, ou seja, muito centrado no trabalho braçal e pouco intelectual. Um outro quadro muito famoso dela, né, A Negra, essa figura que aí te remete à ama de leite, a tantas coisas, né, com esse seio grande, esse único seio grande à mostra. E a impessoalidade do nome do quadro, A Negra. E eu fiquei muito pensando agora sobre esse último nosso incidente grave no Rio de Janeiro, o falecimento daquela menina na favela. E eu como jornalista, comecei a olhar as notícias. Menina de 8 anos, garota de 8 anos, menina de 8 anos, menina morre, menina assassinada, menina. Isso me incomodou tanto. Cadê o nome dessa pessoa? É isso. Eu acho que a gente nomeia, a gente dá pessoalidade, a gente dá humanidade para uma parcela da população, e para outra parcela da população é a negra, a menina, a garota, o menor, o meliante, o bandido, o traficante. Quem tem nome, pode fazer essa pesquisa nos Googles da vida aí. Quem tem nome nunca é de determinada classe. As pessoas sem nome, elas têm cor, elas têm origem, elas têm o mesmo endereço e CEP das balas que são perdidas. Então, essa é uma questão grave que o mundo do direito, que o mundo da sociologia, que o mundo, enfim, que o mundo acadêmico precisa mergulhar com muita força e com muita verdade. Então, quando eu comecei a escrever, a primeira coisa que me veio foi essa questão do nome. O nome. Nós temos nome e sobrenome. E nesse nome e sobrenome existe um passado, existe história. Porque quando a gente fala na questão dos privilégios, o maior privilégio de alguém é ter um passado. Se você vai em qualquer museu da Europa, você tem lá toda a descendência, sei lá, da rainha da Inglaterra, do rei da França, até os séculos, né, sei, 11, século X, século IX. Então, você ter um passado é um privilégio muito grande. Saber o seu passado é um privilégio muito grande. Esse livro aqui,
essa nova edição, eu ganhei um concurso, que foi o Oliveira Silveira, pela Fundação Palmares, e isso aqui já é a segunda edição pela editora Malê. E eu quis colocar, aqui logo nas primeiras páginas, uma árvore genealógica. Por quê? Porque é uma saga, né? Começa na metade do século XIX, vai até 2015, mais ou menos, quando eu terminei o livro. E aí, ao longo do livro, as pessoas podem se perder. Então, tem lá um desenho com os nomes e, enfim, as gerações. E para mim foi muito emocionante quando eu fui a um evento e um rapaz falou assim: olha, eu fiquei muitos dias nessa página, porque eu não vou ao meu avô, eu não sei nada da minha família depois do meu pai. E do meu pai eu sei pouco. Então, você ter um passado, ter uma história, é um privilégio muito grande. E esse passado e essa história estão impressos no nome. Cada nome aqui tem um passado, tem uma história. Essa é a minha bisavó. Né? E aí eu faço a primeira pergunta, né? Que foi a pergunta que me levou à literatura. Quem sou eu? Quem somos? Quem somos? Que nação é essa? O Rico Peru falou aqui muito sobre a questão da criação da identidade da nação, sobre afinal, o que é ser brasileiro, afinal, o que é o Brasil. E isso passa pelo nosso próprio reconhecimento. Escrever esse livro foi um mergulho muito profundo nisso. Eu cheguei até alguns ancestrais na África, no Oeste africano, o que hoje é a região do Benin e Nigéria e uma parte do Togo, e descobri um nome. Conversando com uma tia muito já idosa, velhinha, ela agora está com 98 anos, 98 anos, e ela me falou assim, eu falei, mas, tia, quais os nossos... Você tem notícia de algum antepassado? Africanos somos todos nós. Você, como assim todos nós? Não, eu quero nomes, me dê nomes, me brinquei com ela, né? E ela falou assim, nós somos aqueles que ajoelham para Xangô. E ajoelhar para Xangô, na língua iorubá, é algo como Xangô Kunle, né? Que escreve com S, né? No idioma iorubá, S tem um som de X, Xangô Kunle. Então, o nome do personagem que abre o livro é Xangô Kunle, aqui em Xangô Kunle. Pode não parecer nada, mas é tudo, faz toda a diferença. Porque se você for estudar o mito de Xangô, né, que é o mito da justiça, é absolutamente fascinante, é lindo, é maravilhoso. Se as pessoas conseguirem ultrapassar o muro dos preconceitos, o muro das estigmatizações, o muro da exclusão e o muro da rejeição do que somos, da nossa africanidade. Se a gente conseguir ultrapassar isso, aí a gente vai saber o que é o Brasil. Aí a gente vai conseguir amar este Brasil e entender tantas coisas que nos formaram. Obviamente que não é uma questão de fé, não é uma questão de você acreditar ou não naquela crença, não é uma questão, isso não está em questão. O que está em questão é a nossa cultura, afinal de contas, que pensamentos, que formas de pensar, que jeitos, que maneiras de olhar a vida nos formaram. Por que, por exemplo, nós temos algumas diferenças regionais de fala? Por que será? A Lélia Gonzalez, por exemplo, dizia que a gente fala o pretoguês, porque o nosso português ele é impregnado das línguas banta, ele é impregnado das línguas iorubais. Então, a gente acostumou a chamar o diferente de errado. Talvez aquele cara não esteja falando errado, ele está falando algo do pertencimento ancestral dele. Algumas línguas africanas elas não têm o fonema R, não têm o fonema L. Então, quando o cara fala Flamengo, ele, na verdade, isso é uma cicatriz, isso é uma marca daquele idioma que não tinha o L. É difícil falar o L para determinados grupos. Então, não é que seja errado, é o diferente, entre aspas. O que é central, o que é periférico? Né? Então, a gente fazer essas reflexões e trazer essas reflexões para dentro de uma universidade de direito muda
muda a forma como você olha o seu réu, ou muda a forma como você olha os seus processos, ou muda a forma como você olha toda uma população que precisa de mais de justiça, né? Não impunidade, ou não de paternalismo, não é isso. A gente precisa de um olhar equânime e de um olhar isento, o mais que a gente possa. Embora seja uma utopia, né, a gente não consegue despir as coisas que a gente acredita e as coisas, como o professor Adilson disse, né, todo o nosso arcabouço que a gente trouxe da infância, da adolescência, não consegue tirar. Mas, quanto mais a gente mergulha em outras culturas, quanto mais a gente sabe e valoriza a forma de outras pessoas pensar, mais próximo a gente chega disso. E mais igual a gente faz a nossa sociedade. Então, esse é o Água de Barrela. O Água de Barrela tem muitas questões aqui dentro, né? Mas muitas, muitas. Eu espero que um dia vocês possam ler, porque tem a questão, por exemplo, como ele falou, né? O professor Adilson falou no início, sobre as mulheres negras e as mulheres brancas. Aquela mocinha bonita lá, toda vestida, né, com roupas de época, ela foi lavadeira na casa de uma sufragista, Amélia Tosta. E eu fiquei imaginando como devia ser a convivência dessas mulheres, né? Uma pessoa que estudou na Inglaterra, que viu um movimento sufragista, que lutou pelo direito de voto da mulher, estava ali com uma mulher que era uma lavadeira, que veio da mesma origem dela, porque as duas foram criadas na mesma fazenda, no mesmo local, no Recôncavo Baiano. Então, traz toda essa questão da mulher. Que mulher? Que diferenças? Quais são as questões de uma e de outra? Tem uma série de questões aqui. E aí, mergulhando nessa pesquisa, mergulhando nesse Brasil tão oculto, porque a gente não conhece esse Brasil, né? Esse é um Brasil, na escola, esquece que não vai estudar isso, nem de longe, né? Nem perto a gente vai estudar. Aqui está falando, né? A Universidade de São Paulo e a Universidade de Olinda. Nesse livro tem uma família a família que nos escravizou, é uma família toda voltada para o direito, e eles estudaram em Coimbra e depois na Universidade de Olinda. Então, eu acho de uma ironia fina do destino muito grande, que hoje eu esteja aqui falando, acho de uma ironia fina muito grande que meu pai seja advogado, que minha irmã seja juíza federal. É toda a questão da justiça, é todo o Xangô Kunlé que nos rege e que nos leva a esse mundo e a esse universo. E a justiça tem várias formas de se fazer justiça, não necessariamente. O nome da minha irmã é Adriana Cruz. Aí eu vim, né, durante as pesquisas, eu descobri coisas, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro, né, tão perto aqui, tão próximo. E sobre o caso do Valongo. Enfim, pesquisei lá jornais antigos e tal, e comecei a pensar, e vi que tinha um jornal chamado Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal impresso em solo brasileiro, com a vinda da família real. E no Gazeta do Rio de Janeiro, tinha lá as notícias, era um jornal que não era um jornal nos moldes como a gente conhece hoje. Era tipo um libretinho, e no pé do jornal tinha uma seção que eles chamavam seção de avisos, que eram os classificados do jornal. Então, tinha todo o movimento da cidade, né? Entrada e saída de navio, gente vendendo casa, vendendo roupa, bacalhau, enfim, todo tipo de coisa, escravizados, leilões de escravizados, uma série de coisas. Eu falei, nossa, olha isso aqui, né? Que coisa interessante. Venda de livros, títulos de livros. E eu comecei a olhar aquilo e pensar naquela sociedade, naquele momento, e nesse lugar, nesse cais. Tem uns números que são engraçados, né? Em 1811, o cais do Valongo foi construído. Em 1911, ele foi apagado. Em 2011, ele foi redescoberto, quando fizeram lá as obras, né, em função da Olimpíada e tal, remodelaram o Porto do Rio de Janeiro e acharam as pedras do Cais do Valongo, e, com as pedras, os objetos das pessoas que chegaram aqui. Que coisa fascinante. Comecei a olhar aqueles objetos e viajar, né, romancista. Aí fui
viajando aqui na maionese, pensando quem usou aquele brinco, aquela conta, charuto, dados, coisas de jogos. Muito fascinante aquilo. E comecei a pesquisar, comecei a ver, fui na Biblioteca Nacional, lá tem uma exposição permanente, que tem até o original da Lei Áurea, tem uma série de documentos, e eu olhei aquilo assim, e tinha lá um documento que era uma lista de um navio inglês que apreendeu um navio que estava traficando no período ilegal, né, do transporte, do comércio de escravos. E aí, vi lá, né? Quelimane, Moçambique, Inhame, não sei o que, blá, blá. Ou seja, Moçambique toda no Rio de Janeiro. Nossa, tinha muito moçambicano. O que a gente sabe de Moçambique? O que a gente sabe sobre esse país? Absolutamente nada. E fui mergulhar nesse universo, no país que é Moçambique, achei lugares mágicos, lindos, mitos belíssimos. E aquilo que eu falei, né? O que é centro, o que é periferia? Como a gente vai descolonizar o nosso olhar e ver que a gente tem mitos muito ricos na África que nos formou, enquanto que a gente só olha para os mitos gregos, greco-romanos, etc., etc. e tal. A literatura tem esse papel, a gente pode fazer isso. Né? Pela literatura, a gente pode fazer isso. Pela arte, a gente pode fazer isso. O embaixador Recupero falou, nem a economia, nem a política, é a cultura. É pela cultura que a gente vai renovar esse país. E eu acredito piamente nisso. Porque é por aí que a gente pode trazer essa outra nação tão escondida. É aí que a gente pode mostrar toda a riqueza humana, sem as amarras, né? As amarras talvez acadêmicas, as amarras... Enfim, a gente pode realmente dar vazão e trazer, assim como o Cais do Valongo, como as pedras do Cais do Valongo, tirar isso do subsolo, isso que está ali, tão enterrado, e trazer para a sociedade toda. E aí eu criei essa história, que, na verdade, é um policial, mas o crime, na verdade, é um pretexto para falar sobre outras tantas coisas. Tem 2 narradores, e foi um jogo interessante fazer. Um é uma escravizada moçambicana e o outro é aquele cara que é o famoso mestiço brasileiro. Ele, horas, ele passa por branco, ora ele é negro, olha, ele está ali, naquela fronteira indefinida, como muitos brasileiros estão, buscando uma identidade, buscando uma referência. E foi muito interessante fazer esse jogo e fazer essa brincadeira, entre aspas. Então, é um livro que traz coisas muito sérias, muito pesadas até, mas ele tem uma leveza, porque ele é um personagem irônico, engraçado, ele tem umas tiradas realmente engraçadíssimas, e ela tem um tom mais dramático de contar a história dela. E aí esse livro, para minha surpresa, eu achei primeiro que o leitor ia enlouquecer com essa coisa de 2 pessoas contando a mesma coisa, mas acabou que acho que deu certo. E ele está como semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura, que é um dos maiores prêmios da lusofonia. Isso, para mim, já é um grande feito. Eu fiquei muito feliz, porque é urgente, sabe, que a gente leve as nossas histórias, as nossas narrativas para outros lugares, para outros públicos, que a gente consiga tocar o coração das pessoas, sentir o Brasil, né? Que a gente consiga sentir o Brasil. Sentir o Brasil também é isso. A África não é uma coisa difusa, o continente negro. A África são 54 nações, cada uma com uma religião, cada uma com uma música, cada uma com uma expressão de arte, cada uma com uma cor de pele. Né? É isso, a África é isso, essa diversidade, essa pluralidade, e todas essas Áfricas estão aqui dentro. E por que é que a gente fecha os olhos para isso? Por que a gente... Tem muitas explicações, muitas, né? Que eu acho que não cabe nem aqui, né? A gente nem tem tempo para ir muito fundo nisso aqui agora. Mas uma agulhada, né? Uma provocação para que cada um saia daqui e tente olhar um pouco mais para isso, porque eu acho que vai fazer toda a diferença no profissional que vocês serão no futuro.
Eu fiz para o jornal O Globo a resenha do livro do Laurentino Gomes, Escravidão. Eu li assim, em tempo recorde para poder fazer a resenha, mas em tempo recorde também porque é muito bom. E eu acho que ele não é um ficcionista, né? Ele está fazendo ali um livro-reportagem, digamos assim. E é impressionante como a gente não sabe nada de nós mesmos. Como a gente vai amar o que a gente não conhece? Eu tive uma conversa duríssima com meu filho. Meu filho tem 19 anos. Eu tive uma conversa duríssima com ele um tempo atrás, e ele virou para mim e eu fiquei sem resposta, porque ele falou assim: eu detesto este país. Isso me chocou. Me chocou de um jeito, porque eu nunca pensei nisso, né? E eu nunca pensei que ele pudesse... Eu detesto meu filho, mas por quê? E aí ele começou a me dizer por que ele detesta esse país. Se eu detesto esse país, porque quando eu saio aqui na porta e eu vou na loja ali, o segurança me segue. Eu detesto esse país porque eu sou parado pela polícia a cada 5 minutos. Eu detesto esse país. E começou a me falar. Eu detesto esse país porque eu não vou ter as mesmas oportunidades que o meu colega. Não. Eu detesto esse país porque... E eu pensei, ele está certo. Não em detestar, mas os motivos que o levaram a ter esse sentimento. E aí eu comecei a questionar o que eu estava fazendo para mudar isso. O que eu estava fazendo para mudar essa percepção no meu próprio filho, né? Porque há diferenças, né? Há diferenças. Quem não passa por isso não faz ideia do que seja. Não faz ideia do que seja você ser barrado, porque são pequenas gotas. Pode parecer uma coisa insignificante, né? Você chegou aqui e foi barrado pelo porteiro. Aí você entrou na loja, a segurança te seguiu. Aí você foi ao banco, você não sei o quê. Aí são pequenas coisas que vão te ferindo e no final do dia você está arrasado. E no final de um mês você está deprimido. E no final de um ano, né? Então, são essas reflexões que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa transformar. É esse o Brasil que a gente precisa conhecer, que está escondido. É isso que a gente precisa revelar, trazer à tona, valorizar. E, simplesmente, quando eu falo ter a história é ter um privilégio, que a gente luta, todo mundo que escreve, ou que, de alguma forma, traz essas coisas à tona, luta contra o epistemicídio, ou seja, a gente precisa entender que o nosso conhecimento, que a nossa nação, ela teve a contribuição de outros povos, sim, que trouxeram não apenas braço e perna como o Abaporu, que não são a negra como o quadro da Tarsila, que trouxeram tecnologia, sim, para escavar mina, para criar gado, para construção, para culinária. Bartender não veio, que pena, porque, né, um grande legado cultural que a gente tem aí, para as artes em geral, mas também para a nossa ciência. Ciências do pensamento, da filosofia. O professor Renato Nogueira, tive uma mesa com ele essa semana, e ele me falou sobre um mito mandinga muito lindo, filosófico. E eu não vou contar ele todo, mas eu vou terminar com o enunciado que ele traz, né, no final, que existem 4 tipos de pessoas: as que sabem, as que sabem que não sabem, as que não sabem que sabem e as que não sabem que não sabem. Quem somos nós? Em cada momento da nossa vida, a gente já foi um personagem desse. Mas qual é o personagem que está dominando a nossa nação ultimamente? E aonde estamos nós nisso? Nós somos os que sabemos, os que sabem que não sabem, os que não sabem que sabem. Minhas avós não sabiam que sabiam. Elas sabiam muita coisa, mas elas não valorizavam o conhecimento delas, porque não foi dada a elas essa chance, e nem essa riqueza de valorizar o próprio conhecimento. Então, elas não sabiam que sabiam. E os que não sabem, né? Desses a gente tem que fugir. Tentando compreender como é que a gente consegue criar instituições para que este oculto venha e suba e fique visível e que a gente possa lidar com ele. A gente não vai conseguir construir essa utopia desse país que a gente possa vir a ser se a gente não sentir aquele país que a gente não quer mais ser.
Isso não significa que a gente tem que ficar parado experimentando aquilo que a gente não mais quer ser, ou que a gente vai ser eternamente prisioneiro da crítica. Talvez a grande contribuição que a gente possa fazer é compreender e sentir isto que nos machucou, isso que nos fraturou, e conseguir ofertar uma plataforma, conseguir ofertar um caminho para isso que talvez seja uma experiência única no mundo. Quem sabe, daqui a pouquinho, olhando para estas coisas que a gente não gosta, que a gente não gostou, que a gente consiga abrir espaço para isto que será o nosso gostaria, aquilo que a gente vai conseguir de fato sentir, fazer isso, ampliar. E como a Eliana colocou, eu acho que uma das chaves para isso é a arte. Uma das chaves para isso é a gente mergulhar numa história que certamente tem muito de coisa que não é agradável, mas certamente tem um espaço aberto para algo que a gente possa vir a construir. Um pouco dessa nossa tarefa aqui nos diálogos de hoje. E, sem mais, eu gostaria de abrir espaço para vocês aí, porque não é toda hora que a gente tem uma escritora desse patamar aqui conosco para compartilhar. Então, por favor, chama Diálogos Brasileiros, mas são razoavelmente autoritários os painéis, né? Porque eles estão bloqueados para a pergunta: como deu esse espaço, a gente vai de fato praticar aqui. Então, vocês, na nossa sala da congregação, estão com as palavras. Só uma observação, né? Quando eu falei que me emociona entrar aqui, muito também pela história do Luiz Gama, né? Meu pai é apaixonado pelo personagem do Luiz Gama e me obrigou a vir aqui e achar a sala onde a USP fez a homenagem ao Luiz Gama. E essa homenagem que a USP fez ao Luiz Gama já é uma prova do quanto a gente caminhou. Já é uma prova do quanto a gente é capaz de mudar, às vezes com simples gestos, toda uma narrativa e toda uma construção muito ruim do nosso passado. Basta que a gente olhe com olhos de ver, né? Que a gente realmente enxergue o valor das pessoas e o que elas podem fazer e trazer de riqueza para a nossa nação. Eu fico realmente emocionada de saber que uma instituição dessas, secular, e que trouxe tantas pessoas né, para a nossa intelectualidade, para o nosso mundo jurídico, e, enfim, para o país, possa realmente entender que alguém que foi vendido como escravo, que foi pelo próprio pai, né? Vendido como escravo pelo próprio pai, e que libertou 500 pessoas, merece todas as honras. Eu fico realmente feliz e emocionada e esperançosa. Isso mostra o tanto que a gente pode avançar, o tanto que a gente pode mudar, se a gente quiser, uma realidade. Então, antes da gente experimentar a coragem de vocês aí no auditório para pedir a palavra, eu vou falar rapidamente sobre o Luiz Gama, porque a gente já tinha conversado disso ali, né? Aqui no Brás, onde ele morava, é bem pertinho daqui, na Barranqueira aqui. Aqui a cidade está no alto, né? E ali no pátio do colégio a gente conseguia... os jesuítas olharam e falaram: bom, aqui é o melhor lugar por várias razões. Tem as razões de toda a leitura do céu que eles faziam, muito em conversa com os índios, com quem eles conversavam e estavam ali traduzindo aquele idioma, e também por razões de defesa, porque ali é o pedacinho que é mais alto e dá para ver se outros estão chegando para atacá-los, né? Muito tempo depois dessa conversa, o Brás é um bairrozinho para lá, que é mais para baixo. Só que quando o Luiz Gama morreu, essa é a frase dos jornais do dia: o Brás parou. Porque ali a cidade parou. E o Luiz Gama, aqui na nossa casa, ele foi expulso repetidas vezes para não poder entrar aqui. Não estou nem falando da época vestibular, porque disso, de fato, já havia uma barreira de entrada muito parecida com aquilo que o professor Adilson colocou aqui para a gente no comecinho. Não foi ninguém individualmente que falou: ele não entrará aqui. É uma barreira prévia, montada para coletividades, encarnada nas instituições, invisibilizadas. Então, não tinha uma pessoa falando: você não vai entrar aqui. Tinha um sistema dizendo: aqui não vai ter espaço para esta turma. E só que o Luiz Gama, ele era
é um cara que não se entrega não, né? Como a Gláucia colocou aqui para nós. E ele fez o que fez e uma hora ele sentava nos bancos aqui. Só que uma hora também aqueles ao lado dele passaram a cada vez mais se irritar com aquela impertinente presença. Ele foi repetidas vezes agredido até que uma hora ele falou, acho que o meu caminho vai ter que ser outro, porque eu preciso continuar na minha luta, mas eu insistir nisso daqui, daqui a pouco eu não estarei aqui para fazer esta luta. E eis que então ele vai organizar esta batalha jurídica. E ao ele terminar esta sua inspiradora vivência, que aliás em qualquer país do mundo já teria dado um filme maravilhoso, né? E com atores de primeiríssima linha, e a gente iria ver o filme e saía falando, nossa, que legal que os americanos são, etc. Né? Como a gente sempre faz, de 6 em 6 meses, quando a gente vai ver uma coisa que lá eles honram, e aqui a gente tem histórias iguais ou superiores, e a gente não honra. Quando o Luiz Gama terminou a sua batalha, essa é a notícia da imprensa, e o Brás parou, a cidade parou. Muito tempo depois, Eliana, a nossa faculdade olhou para esse passado e falou, ali tinha um jurista. Aquilo que foi feito por ele não é obra de um operador do direito, não é obra de um advogado. Aquilo é um jurista que olha para o seu tempo, que incorpora dentro da forma jurídica os grandes desafios do nosso tempo. E aquilo que o Luiz Gama fez lá naquela época não é nada menos que a gente está cobrando desta turma que está aqui agora. Que vocês incorporem as grandes questões do nosso tempo e consigam resolvê-la em forma jurídica. A gente está passando aqui várias das questões hoje. Como é que nós nos constituímos como nação, como é que nós lidamos com o diferente, daqui a pouquinho, como é que nós criamos empresas e criatividade, as grandes questões do nosso tempo, como é que nós as incorporamos. E antes de eu devolver a palavra a vocês, eu vou revelar parte da inspiração desses nossos diálogos brasileiros. Muito vem daquilo que a Gláucia colocou ali, o convívio com uma fundação chamada Brasil Meu Amor, Eliana. Esse nome né? Quando falaram que a fundação ia chamar Brasil Meu Amor, eu falei, não, então tá ok. Eu nem sabia direito o que ia ser feito, mas né, com tal nome, e de fato todo um trabalho dedicado a que a gente seja capaz de olhar o nosso país, de confrontar aquilo que tem que ser confrontado, mas de abrir espaço para a solução deste conflito. Mas muito tempo antes dessa inspiração, na nossa sala dos estudantes, eu tive a oportunidade de ver 2 pessoas lá falando. E aquilo, para mim, foi um grande chamado que eu gostaria de aqui compartilhar. O primeiro deles foi Darcy Ribeiro. Então, eu estou lá na sala dos estudantes, primeiro ano, imagina só, todas as aulas são chatas, né? No primeiro ano, não tem como algo ser muito legal. Eu dou aula para o primeiro ano, tá? Então eu sei bem do que eu estou falando, né? Aquela cara com a qual eles me olham, né? E aí, uma hora apareceu uma pessoa e falou, o Darcy Ribeiro vai estar lá. Eu falei, mas como assim o Darcy Ribeiro vai estar lá onde? Vai estar na sala dos estudantes. E aí, quando eu fui à sala dos estudantes, eu estava tendo aula com o Brasil. Era simplesmente isso que se me apresentava ali. E uma outra figura que logo em seguida chegou ali para falar na sala dos estudantes foi o professor Milton Santos, que simplesmente a sala não o comportava. Ele era maior do que a sala dos estudantes. Ele era maior do que qualquer prédio onde ele entrasse, porque era autoridade, era dignidade. E basicamente ele dizia exatamente isso. Nós temos que usar todo este privilégio que é o poder do intelecto e a possibilidade de atuar no espaço da política para compreender as instituições que nos conformam e não se conformar com as instituições. Então essa frase, Eliana, é a frase que inspira esta criação destes diálogos brasileiros, para o qual agora eu abro a palavra para as perguntas que te serão feitas. Olha, me empolguei aqui, até esqueci de passar os slides, né? Então, isso aqui são os objetos que foram achados no Valongo. Você veja ali aquela caixinha, né? Como uma caixinha dessa, com mais de 2.000 contas, fica soterrada na terra por 200 anos? Isso não é um ancestral dizendo para a gente, por favor, me descubra, conta a minha história, estou aqui, olha aqui, eu faço parte de vocês. Isso não é absolutamente lindo e maravilhoso e mágico? Essa é a Josefina Bakhita. Josefina Bakhita foi a primeira santa, né, negra canonizada pelo Vaticano. E aí, isso aqui é o cemitério dos Pretos Novos, que fica na região do Valongo. O Valongo foi, na verdade, um grande complexo escravagista. As pessoas chegavam no porto, quem morria era enterrado nesse cemitério, quem vivia ia para os armazéns que comportavam 300, 400 pessoas. E, na verdade, não era um cemitério, era um lixão, porque foram achados
restos de comida, restos de louça, então jogavam as pessoas ali à flor da terra. E de tempos em tempos eles queimavam os ossos, então o que se acha hoje são fragmentos. Então esse foi a primeira ossada completa achada ali, que é, na verdade, de uma jovem de 13 ou 14 anos. Então, sempre que a gente pensa numa pessoa escravizada, a gente pensa no que a mídia mostra para a gente, né? Aquela pessoa adulta, o cara adulto, negro bonitão, uma negra linda e tal, adulta, formada. Entre 9 e 17 anos. Essa é a bandeira do Abdias do Nascimento, ou seja, é uma pintura, né? Abdias do Nascimento, que era um ativista, que foi senador, fundador do Teatro Experimental do Negro, um grande intelectual brasileiro. Ele fez essa pintura meio que ressignificando aí a bandeira do Brasil, mostrando aqui nossas origens africanas e indígenas, colocando símbolos ali, pedindo para a gente pensar, afinal, que nação nós somos. E aqui é o seguinte, diálogos brasileiros como é que fala? Superando o subdesenvolvimento, né? Superação do subdesenvolvimento. A gente não vai superar o subdesenvolvimento econômico se a gente não pensar na nossa indigência intelectual. Como a gente só privilegia um lado das coisas, um lado da história, um lado do planeta Terra, uma cor de pele. A gente não vai superar o subdesenvolvimento se a gente não incluir. A palavra inclusão tem que passar, tem que deixar de ser apenas retórica, tem que deixar as redes sociais, tem que deixar as hashtags, elas têm que ser incorporadas na nossa vida, a gente tem que ler. Todas as pessoas aqui escreveram alguma coisa, escreveram livros. A única exceção, acho que é a Ruth Souza, eu botei ali porque ela era uma fofa maravilhosa, uma grande atriz, e nos deixou tão recentemente, e uma grande figura da cultura nacional. Mas todos, olha o Milton Santos ali, Milton Santos, Carolina Maria de Jesus, José do Patrocínio, Maria Firmina dos Reis, Manuel Quirino, Luiz Gama, Lima Barreto, Alta de Souza, Francisco de Paula Brito, botei a Toni Morrison, porque a Toni Morrison também é um afeto americana, mas pertencimento. E Maya Angelou também, né? Então, são Machado de Assis, são pessoas que a gente tem que ter como pessoas negras e que produziram conhecimento, que produziram cultura verdadeira, cultura nossa. Amar o Brasil é amar essas pessoas, conhecer para amar para conhecer. E essa é a minha bisavó, aquela mocinha lá, né, com 100 anos, no aniversário de 100 anos dela. Né? O que desejamos ser? O que desejamos ser é isso. Nós desejamos chegar a esta idade, nós não queremos morrer com 8 anos, nem com 11, nem com 12. A gente quer chegar aos 100 anos, cercado pela família como ela chegou, com esses vincos no rosto como ela teve. É esse o nosso objetivo, de todos nós, de cada pessoa aqui nessa sala. Envelhecer é uma dádiva, ter história é uma dádiva. É isso que a gente quer para a gente. É isso que eu quero para mim. Quando as pessoas dizem assim, gente, envelhecer é um privilégio muito grande, porque os nossos morrem muito cedo. Nosso rosto, essa é uma menina macua, de Moçambique. Quem já não topou com esta menina por essas ruas, né? por esse país, com esse rosto? Né? Esse rosto também é nosso. Toda diáspora é uma desgraceira, né? É um dilaceramento, você sair da sua terra e ir para um outro lugar. E aqui a gente está num lugar pertinho de muitos imigrantes. Imagina o que é você deixar tudo o que você conheceu para ir fazer a sua vida em outro lugar, e principalmente nessas condições que a gente teve aqui. Mas também é uma experiência de enriquecimento enorme, de refazimento, de potencialidade, que você agrega coisas de outras culturas e faz uma terceira coisa. Então, o Brasil é isso, né? É essa soma enorme da menina macua com o gajo português, e não apenas, fala assim, o português, tá? Português da onde? Do Algarve, ele é tramontino, ele é da onde, né? Fala o indígena da onde? Ele é Cariri, ele é Guarani, ele é
A gente tem essa tendência a pasteurizar e botar tudo branco, negro e o índio. Que branco, que negro, que índio. Essa riqueza que somos nós. É isso. Essa profundidade é que somos nós. E aí eu ousei aqui fazer uma frasezinha, né? Superar o subdesenvolvimento é superar a tentação de pensar que pode haver grandeza na mediocridade de reduzir o mundo ao centro dos nossos umbigos. Porque é isso, né? A gente fica olhando o mundo a partir só da gente. E a gente esquece que a gente é uma soma de muita coisa. Se você for até o seu 10º ancestral, você vai encontrar 2.000 pessoas para trás. Já fizeram essa conta, né? 2.600 e não sei o quê. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e aí vai fazendo a conta. 2.000 pessoas até a sua 10ª geração para trás. Pensa que você é o elo de alguém. Você é o número 2.000 de alguém que está lá na frente. E se você é o ancestral de alguém que está lá na frente, o que é que você está fazendo aqui? Para quando aquela pessoa que está lá olhar para trás, sentir orgulho de você. Né? Isso a gente precisa pensar e colocar em prática, em políticas públicas, como disse o professor Adilson, na corrente sanguínea do nosso fazer nacional, como disse o embaixador Recupero, nos nossos números econômicos, como disse o economista Bresser Pereira. É isso que vai fazer da gente um país digno de realmente ser amado. A senhora falou um pouco sobre a homenagem do Luiz Gama, né, que foi concedida uma sala com o nome dele. E eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas aqui na faculdade que protagonizam o movimento negro. Tem um quilombo, aliás, um coletivo negro na faculdade que é o Quilombo Xê, um coletivo de mulheres negras também, o Angela Davis, enfim. E do convívio com essas pessoas, eu soube de um movimento protagonizado por elas, que foi a tentativa de um abaixo-assinado para nomear uma sala, o primeiro professor negro que lecionou nessa faculdade também, que é a figura do Rubino de Oliveira. Não sei se o nome é fresco para você, mas para ler, gostaria de ler rapidamente um trecho que é um pouco sobre a trajetória do professor enquanto aluno, conviveu com Luiz Gama também, e essa tentativa de homenagem, que, aliás, mesmo a sala Luiz Gama, a conquista das cotas também, pelo que o convívio com esses meus colegas me proporcionou saber, foi que todas vieram com bastante luta dos alunos, né? Do movimento negro, a conquista pelo nome da sala do Luiz Gama, que foi tardia só em 2017, parece que eu li agora há pouco também, que mesmo na UAB só em 2015 reconheceram a figura dele como advogado, que foi tardia não sem bastante esforço dos alunos. Então, só uma frase, um trechinho aqui de um texto que foi publicado pelo movimento aqui da faculdade, que é intitulado A História que a História Não Conta, né? E, em especial, a história do professor Rubino de Oliveira. E aí é a seguinte: em sua experiência na Sanfran, nunca negou a sua cor parda e sua identidade racial como negra. Sobre isso, há o seguinte relato publicado em 1908. Embora pardo disfarçado, não queria ele aproveitar-se desse disfarce. Ao contrário, fazia alarde da sua cor. Nele falava todos os dias, a toda hora, tal qual fazia Luiz Gama, de quem era amigo e de quem, gracejando, se dizia parente. Demais, Rubino e Luiz Gama, como se sabe, costumavam dar o tratamento de primo a todos os homens de cor, e muito principalmente aos que desejavam ser tidos como brancos. E se a pessoa protestava, quanta caustidade engraçada então se ouvia. O primeiro professor negro da São Francisco morreu em 1891, tendo presenciado apenas 3 anos da liberdade dos negros no Brasil. A sua trajetória pode servir de inspiração para todos os negros e negras que atualmente estão na São Francisco. Por isso, primeiro é preciso que conheçamos a sua história. Existe um centro acadêmico em Sorocaba que leva o nome de Rubino de Oliveira. Enfim, o texto carrega mais sobre a trajetória, as dificuldades que ele enfrentou, mas acho que era pertinente trazer presente essa figura também, assim como o Luiz Gama, que enfrentou preconceito, os problemas da época, mesmo em escravatura, e conseguiu o legado de se tornar professor de Direito Natural aqui na faculdade. Muito obrigada pela sua presença hoje. Muito obrigada também por
dar substância a um pensamento que eu já tinha, que vinha me incomodando, inclusive, há um tempo. E também foi um dos pensamentos que me trouxe até o USP, né? Como eu sou do Amazonas, pouca gente, até no Brasil, sabe o que é o Amazonas. E o próprio amazonense, ele não se reconhece, ele não sabe o que é o Amazonas e não sabe quem é o amazonense. E quando a gente viaja até pelo mundo, pelo Sudeste, é muito comum falarem para mim assim, nossa, você tem uma carinha de índia. E antes isso me incomodava. E isso incomodava vários amigos meus, e incomodava minha família. E eu comecei a pensar, por que isso me incomoda? O que tem de errado ser índia? O que tem de errado parecer um índio? Será que uma pessoa que é branca, né, tem aquela beleza europeia, se incomoda? Por que eu me incomodo e tenho uma beleza indígena? Uma cunhaporanga é linda. Vocês já viram uma cunhaporanga do Garantido ou do Caprichoso? É linda. E eu fiquei, por que eu me incomodo? O que tem de errado em ser índio? E então foi quando eu comecei a me questionar. Quem eu sou? Quem sou eu? De onde eu vim? Eu sou índia? Porque minha mãe é negra, mas meu pai é índio. Eu fiquei, de onde eu sou? De onde eu vim? E eu comecei a questionar isso. E foi quando eu descobri, na minha família, eu fui atrás, não sei como você, vai ser minha pergunta, inclusive, que eu vou fazer, vó, de onde a gente veio? A nossa comunidade é da Foz do Canumã, né, perto do Rio Madeira, né, lá da Foz do Canumã. E perto da Foz do Canumã tem uma comunidade indígena que chama Coatá Laranjal, até hoje. E as tribos que tem lá é a Munduruku e a Sateremauê. E eu descobri que meus tataravós são da tribo Munduruku. Isso mudou a minha percepção, que hoje, quando alguém fala, nossa, você parece índia, nossa, obrigada. Obrigada mesmo. E aí falam, teu cabelo é lindo, teus traços são bonitos. Eu falei, realmente eu sou linda. Hoje mudou a minha percepção, sabe? Até sobre o que é beleza. Isso para te perguntar, você sempre soube que você é negra? Estou te perguntando isso porque eu não sabia que eu era índia. Eu não sabia que eu era índia. E hoje eu sei, hoje eu posso falar, não, eu sou, meu tataravô é índio, assim, assado. E eu tenho a minha melhor amiga, ela é negra como você. Mas conversando, tendo uma conversa assim com ela me falou que ela não se reconhecia como negra. Ela não sabia que ela era negra. Ela demorou para ela perceber, para se tocar. Falou, nossa, eu realmente sou negra e eu tenho uma missão. E hoje ela está nesse processo. Quando você descobriu, você sempre soube que você era negra ou você teve um processo de descoberta? Teve algo em ti, íntimo, que doeu, que te incomodou para você descobrir isso? Obrigada. Primeiro, para o Fernando, eu acho que realmente a gente precisa trazer as pessoas, né? Trazer esses nomes que estão aí, que a história vai soterrando. E a gente precisa, isso independente, isso negros, brancos, índios, a gente precisa não esquecer de quem, sempre dizem, né? Quando você está subindo uma escada, olha, não esqueça de quem você vai encontrando no caminho. Né? E eu acho que é isso, o Brasil passa e esquece as pessoas, a gente apaga, água de barrela. Então a gente tem que lutar contra isso, contra esse apagamento que a gente faz, esse esquecimento. A gente faz isso com a nossa arquitetura, derruba, passa coisa por cima, enfim, muito bacana você ter trazido o nome do professor. E essa pergunta, perdão, qual é o seu nome? Esqueci? Marília. Marília, essa pergunta, isso é um curso universitário inteirinho que você botou aqui, né? Mas, assim, o que acontece? É isso, o Brasil é esse lugar tão maluco que você olha para o espelho e você não se vê. O que aconteceu comigo? Foi mais um processo parecido com o da Shimananda, que ela diz que ela se percebeu negra quando ela saiu da Nigéria e foi para os Estados Unidos. Eu me percebi negra quando eu saí de Madureira e fui para Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Quando eu mudei de bairro. Porque em Madureira, minha família era de Realengo, Zona Oeste, Madureira, a gente morava ali, vivia ali. Eu era um rosto na multidão. Quando eu fui para a classe média, meu pai mora ali até hoje, né? Da Tijuca, e eu morava num lugar assim, no final dos anos 80, ali em frente àquele quartel da Barão de Mesquita, o famoso quartel da Barão de Mesquita, e eu tenho histórias para contar sobre essa convivência ali. Ali eu vi que a cor da pele era uma questão, né? Ali eu me olhei no espelho, obviamente, eu sabia que eu era negra, mas
Mas isso não era uma questão, ele passou a ser uma questão, porque eu era aquele ponto preto no meio do mar das pessoas brancas. E, caramba, o tanto de coisas que me aconteceram em função disso. Então, essa tomada de consciência foi, obviamente, dolorosíssima. Passei por situações absolutamente inacreditáveis. Eu dei a sorte, né, nós, meus irmãos, de viver numa família que tinha uma consciência. Então, nós tivemos esse suporte familiar para suportar aquilo ali, mas muita gente não tem. E aí, quando você não tem esse suporte, o que você faz? Você, água de barrela, você apaga. Aí você alisa o seu cabelo. Aí você faz uma operação no seu nariz. Aí você passa um creme para clarear a sua pele. Aí você casa com uma pessoa branca. Aí você vai fazendo tudo para se modificar. E enlouquece, né? Enlouquece. Porque isso traz uma angústia absurda, você tentar ser uma pessoa que você não é. E aí a gente está nesse... O Brasil, na verdade, ele falou, né, dos Estados Unidos, da questão dos filmes e tal. A nossa diferença para a sociedade negra americana é essa. A gente ainda está na fase da negação. Se eu postar alguma coisa hoje na rede social, vai ter alguém para dizer lá, e que mimimi, e que vitimização, isso não aconteceu. Quem nunca ouviu esse discurso? Então, a gente ainda está nessa fase da negação. Enquanto você não detecta e não diz, olha, isso aqui existe, é isso aqui assim, para usar aqui o exemplo biológico que foi dado pelo embaixador. Se você não detecta a doença, você não vai ao médico e não cura. Então, se a gente não sabe que a gente tem um problema, olha, Houston, we have a problem. Né? Se a gente não sabe que a gente tem um problema, a gente não vai resolver nunca. E a gente vai estar aqui há 100 anos, seus bisnetos vão estar sentados aí, e a gente vai estar falando desse mesmo tema, desse mesmo jeito, talvez até de um jeito bem agravado. Então, essa tomada de consciência é um processo. Obviamente, eu tive uma família, mas precisei de muita coisa para realmente internalizar aquilo, de que eu precisava... vou usar uma palavra que talvez não seja, mas radicalizar essa consciência para poder sobreviver, porque senão você sucumbe. Não é fácil, né? Não é fácil, porque, voltando às palestras de manhã, é o estigma. Não é fácil e cansa muito, né? Então é mais fácil, às vezes, você dizer, não é bem assim, é mais fácil. Então, essa tomada de consciência, para mim, aconteceu muito cedo, mas é uma coisa constante também. Porque é aquilo, o racismo é algo que nos formou, ele está na base da nossa sociedade. Você pode entrar aqui, não tocar na parede, no teto, mas no chão, todo mundo pisou nessa base que nos formou. Então, todos nós estamos sujeitos a dar aquela escorregada. Então, é um estado de vigilância constante para que a gente possa superar, né, essa sensação de menos-valia e realmente se valorizar como ser humano. Eu achei muito interessante a sua fala, a fala da colega, que eu me esqueci o nome. Maria. E, assim, o quanto o discurso é recorrente. Eu tenho um avô negro, e eu já tentei descobrir de onde veio, de onde nós viemos, o que fazemos, quem somos. E meu avô não sabe nada, ele só sabe o nome dos avós, onde eles nasceram, isso é tudo que ele sabe. Então, infelizmente, eu não descobri muita coisa sobre essa parte da minha família. E hoje, mais cedo, eu estava falando com o professor Adilson, e ele estava explicando que a gente, diferente dos Estados Unidos, que ele sempre tinha espaço para discutir soluções de problemas, aqui a gente tem que ficar explicando e mostrando que existe racismo, porque o nosso país não entende, o brasileiro não entende que existe racismo. E considerando esse momento, e considerando que essa plateia entende que existe racismo, o que você sugere como uma mudança cultural, que é o que a gente tem falado desde manhã, qual seria a mudança cultural individual que você acha que a gente tem que ter, que a gente pode fazer, e que isso mudaria o nosso futuro e daria uma boa perspectiva para o Brasil de melhora? E o que você acha que poderia ser feito como política pública em relação a isso, assim? Quais seriam as suas propostas, se você já pensou em alguma, claro. Eu já estou numa ONG há 1 ano, e lá a gente fica bem próximo dessas pessoas
que nós estamos falando aqui hoje. São pessoas de regiões muito periféricas e que tentam sobreviver com microempreendimentos. Então, a minha função é ser advogada de todo esse território, né, porque é uma região bem grande na Zona Oeste. E aí eu me deparo com muitas questões. Então, ontem mesmo nós fizemos uma capacitação. Eu tive uma exposição da parte jurídica, onde eu falei dos direitos que eu vejo que são úteis a eles, como algumas questões relativas ao MEI e os direitos previdenciários decorrentes disso. E aí eu me deparei com uma população assim, porque assim, eu já fiz muitas capacitações, então eu já tive bastante contato, mas a de ontem eu percebi que eram pessoas assim, extremamente com, assim, vejo que tinham baixa autoestima, muito tímidas, e assim, não tinham coragem de perguntar as coisas. E eu vi elas até mesmo assim desesperançosas, porque geralmente eu vou, mas as pessoas estão alegres, estão animadas, querem saber as coisas. E ontem eu vi essa perspectiva um pouco diferente. E aí a minha indagação para você é se, além dessas coisas que nós falamos aqui, como a pessoa se empoderar ela mesma, como o poder público ter algumas, se ampliar um pouco nas questões sociais, se você vê, né, porque é uma coisa que eu suspeito, mas eu não sei, então por isso estou tentando dividir, se você vê que também seriam questões de mudanças de valores que as pessoas deveriam ter para que cheguem a essas outras. Que nem, por exemplo, eu trabalhei muitos anos numa única empresa, eu trabalhei 5 anos no departamento jurídico, eu era advogada interna, e eu cuidava dos interesses da empresa como um todo, cuidando também dos advogados externos, suas teses, blá, 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 tá tudo certinho. E aí, de repente, eu estou fazendo isso para uma ONG que atinge uma região enorme de São Paulo, e eu estou atrás. Então, depois que eu entrei, a gente convocou novos advogados. Então, eu estou encabeçando algo que vai realmente chegar às pessoas. Porque eu acho que eu consegui, devido à influência de ótimos professores que eu tive, principalmente no ano de 2016 e 2017, que me abriram esses olhos. Então, assim, eu acho que, às vezes, o que falta são realmente valores um pouco mais corretos. E as pessoas que deveriam receber admiração não são algumas pessoas que a gente vê tanto como pessoas que têm 5 carros de R$500.000. E sim pessoas que consigam ter uma perspectiva mais de sentido, né? Tem muito mais sentido você atingir um pessoal grande, sem muito esforço, porque você já estudou, porque você já tem experiência, do que você vai ser aplaudido porque você tem carros, porque você... E muitas vezes você foi uma pessoa que foi excluída do sistema por muitos anos, que é o que eu vejo, por exemplo, esses cantores sertanejos. Hoje em dia eles têm carros assim, caríssimos, casas, mas eles foram pessoas que foram excluídas do sistema e passaram fome. E a partir do momento que eles sobem, eles reproduzem os mesmos sistemas. Não sei, eu sou um pouco radical, mas gostaria de ouvir sua opinião. Bom, a gente não descobre o passado também porque o racismo tem esse efeito, né? Como as pessoas entendem que aquilo é uma história menor, elas apagam. E aí você não tem como recuperar, né? Não tem como refazer esse caminho de volta. Para mim foi muito difícil, justamente por isso, porque eu sempre quis saber. E eu perguntava, minhas avós me contavam até um pedacinho, né? E escondiam. E como é que eu consegui descobrir? Porque, por um acaso, essas coisas do destino, né? Não é sorte, porque vem de um problema. Essa tia que eu falei para vocês, 98 anos, ela é diagnosticada com esquizofrenia. Então, ela não tem aqueles freios que a gente tem, né? Ela vai falando o que ela acha que ela tem que falar. E tem os delírios, e tem as coisas. E aí, todos já tinham falecido, eu fui a ela perguntar. E foi muito bacana, sabe? Porque eu também quebrei os meus preconceitos com a questão do comprometimento mental. Ela sabia muita coisa, lembrava de verdade. Eu depois consultei, né, acadêmicos lá da região do Recôncavo Baiano, lá da Federal
do Recôncavo. Não, isso aqui realmente, esse lugar existe, isso acontecia assim, essa cerimônia existe até hoje. Ou seja, ela lembrava. E um dos professores me disse assim, para de duvidar dela. É valioso o que ela tem, senta com ela, extrai o máximo que você puder, porque livro nenhum vai te dar a riqueza que é a memória desta mulher. E realmente, né, ela me abriu, ela foi a pedra de Roseta aí do nosso passado, e ela me abriu um mundo que eu não fazia ideia. Então, às vezes, a gente tem a resposta para as coisas dentro da nossa própria casa. Mas essa memória é muito apagada por conta daquele sentimento de que isso aqui não vale. Então, vamos esquecer, vamos rasgar, vamos jogar fora. Né? Quanta coisa a gente já não perdeu por conta disso. Políticas públicas. Eu acho que antes da gente pensar nas novas, a gente tem que fazer cumprir as velhas. A gente tem que fazer com que a 10.639 realmente aconteça, que é o ensino, né, da história da África nas escolas. A gente tem que fazer com que a política de cotas seja realmente alguma coisa que a gente um dia possa prescindir dela. Que um dia a gente realmente possa não precisar disso. No momento a gente ainda precisa. Mas, na boa, não é isso que a gente quer como futuro de uma nação. A gente quer que todos estejam incluídos de verdade. A gente não quer precisar ter um recurso desses, né, para diminuir aquele tal gap da proibição por lei. Sempre bom lembrar disso, né? Que, na verdade, é uma reparação, é uma política de reparação. Então, é até difícil a gente pensar novas coisas, principalmente no cenário que a gente tem hoje, político que a gente tem hoje complicado. Muito difícil. A gente tem que fazer funcionar o que a gente já tem, e que é bastante coisa, e que se a gente realmente conseguir fazer com que isso funcione, a gente já vai resolver algumas coisas. Nós já temos uma primeira e uma segunda geração de estudantes cotistas que já estão no mercado de trabalho, já temos alguma coisa. E nosso esforço é para que isso não regrida, porque todo o interesse é para que regrida. Porque é mais fácil a gente se perpetuar, né, numa posição de poder, se você tiver menos pessoas que questionem isso. Então, a gente precisa lutar para manter o que a gente tem, em primeiro lugar. Agora, óbvio, né? Se a gente conseguir avançar, ideias tem milhares, e às vezes a gente não precisa inventar a roda, é só olhar para o lado. Outros países, outras nações que já fizeram muitas coisas, do próprio Estados Unidos, nações próximas. Enfim, a cultura e a educação, essa é a saída. É um clichê, mas é a saída. A cultura, a educação e a saúde, porque sem saúde também você não vai longe, né? Não vai longe. E a saúde da população negra é algo a se pensar. Isso é outra questão gravíssima. Existem pesquisas da Fiocruz que a população negra recebe menos anestesia, recebe um tratamento completamente diferente. Quando eu engravidei, eu tive hipertireoidismo. A médica disse que eu estava de frescura. Mas sabe por que ela falou que eu estava de frescura? Porque a mulher negra é vista como aquele burro de carga que aguenta tudo, que leva o mundo nas costas, que pare não sei quantos filhos. Então, ela disse que eu estava de frescura e eu estava com um hipertireoide e eu quase morri. E eu sou uma mulher de classe média. Você imagina uma mulher negra entrando num hospital público? Vá olhar as estatísticas, né? Vai olhar as estatísticas. Então, a gente tem várias coisas aí que a gente precisa realmente olhar com cuidado, porque a vida das pessoas está em risco. Tem um componente prático e não é apenas discurso. Temos que ser iguais. Não, as pessoas morrem. O racismo mata. A partir do momento que o médico olha para você e acha que você suporta e ele não, ele vive e você morre. Então, sabe? São coisas que a gente tem aí que a gente precisa colocar em prática. Óbvio, né? A autoestima, no pé, as pessoas realmente leva à depressão. Voltamos ao assunto da saúde. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão desesperançadas. Isso é um fato, porque não é fácil, é um massacre diário. É um massacre diário, isso é um efeito dominó. Lutar contra isso é também lutar pela saúde mental,
espiritual das pessoas, para que elas consigam produzir e sair desse, né, desse ciclo vicioso que a gente tem. Valores. Eu acho que isso é uma coisa do terreno aí moral e tal, educacional, mas também tem a ver com a educação, com o acesso que a gente tem a outras formas de pensamento, a outras formas de produção de conhecimento, a outros mundos. A partir do momento que eu leio e entro em contato com o pensamento de outras pessoas, eu também vou formulando outras questões e vou burilando, né? Vou refinando os meus valores. Eu entendo que um carro é um carro. Bacana pra caramba, vai me levar daqui para ali, carro novo, ótimo, mas caramba, a minha vida não é o carro, né? Tem valores aí, tem coisas infinitamente mais preciosas do que o carro. O carro, se ele se estopiar aí num poste, ele acaba, mas conhecimento está aqui, está contigo, enfim. E isso só vem a partir do momento que lhe é oferecido. Então, a pessoa, e é normal, né, que a pessoa, quando eu trabalhava com atleta, tem uma coisa chamada bolsa atleta, né, que é o atleta quando ele, sei lá, ele ganha um campeonato sul-americano, ele ganha X. Se ele ganha um mundial, ele ganha X mais X. Se ele ganha uma Olimpíada, ele X mais X mais X. Vai, né, de acordo com as conquistas que ele vai tendo na carreira. Então, às vezes, você tem meninos muito jovens e que o cara é um campeão pan-americano, ele ganha um dinheiro que o pai dele nunca ganhou na vida. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai comprar o tênis que ele quer comprar e ele vê todo dia na televisão, ele vê o colega, ele vê não sei o que, ele vê na rua. Ele pega esse dinheiro e vai comprar o telefone, último tipo. Claro, porque a sociedade é um massacre capitalista, é esse, né? Você liga a televisão, o cara está te dizendo que aquilo é bacana, você quer o telefone, você quer tirar foto, você quer. E exigir isso de um jovem, sabe? Às vezes demais, né? A gente quer um heroísmo das pessoas, que as pessoas consigam, sozinha, do nada, pela combustão natural, compreender um mundo que não foi dado a ela. E tirar ela esse desejo que é instigado a cada esquina. Você sair aqui, tem um outdoor ali dizendo para você que aquilo é maravilhoso. E o cara não tem repertório cultural, nem emocional, nem psicológico, nem nada, nem para resistir a isso, né? Então, é fácil dizer, o cara quando acende, ele na verdade vai reproduzir. Mas esse pensamento crítico, quem tem somos nós, né? Porque a gente está aqui elaborando isso e a gente está no conforto do nosso lar. Eu quero ver se te faltar o arroz e o feijão, se te faltar as coisas, se você também não vai querer, né? Então, na verdade, sair dessa questão da sobrevivência e ascender a valores também é uma questão de acesso, de cultura, de educação, de uma série de coisas. Eu acho que é muito cruel a gente ficar exigindo que as pessoas sejam heróis e heroínas o tempo todo. Me irrita muito, às vezes, algumas coisas que a gente vê, por exemplo, em rede social. O cara saiu, ele se formou na faculdade XYZ, mas ele nadou 3 horas, pegou um barco, andou a pé, teve o chinelo furado, ficou doente, quebrou a perna e estou aqui com o diploma. Cara, isso é dizer tá vendo? Você não consegue, você não passou por nada daquilo e você não consegue. Então, isso é exigir um heroísmo das pessoas que é cruel. Tem gente que consegue esse mesmo diploma, que o cara nadou 3 horas, furou o pé, não sei o que, dormindo. Pelo simples fato de ter nascido na família certa. Já pensou nisso? Então, assim, é demais, né? É demais a gente querer regular o que a pessoa pensa ou deixa de pensar, o que ela quer ou deixa de pensar, se a sociedade toda está conduzindo ela para quê? Né? A gente precisa dar oportunidade para que, inclusive, você queira outras coisas. Bom, a gente vai encerrar o painel. A minha última reflexão, antes de, mais uma vez, agradecê-la. A gente cruzou ali na apresentação da Gláucia com os índios guaranis, ela está lá no Xingu agora. Daqui a pouquinho veio para cá a região amazônica, né? E a gente passou por outros pedaços do Brasil, né?
A Inglaterra cabe no estado de São Paulo. A Espanha cabe no estado de Minas Gerais. A França cabe no estado da Bahia. A Europa inteira, tirando aquela parte da Rússia, cabe no Brasil e sobra um lago do tamanho do Rio Grande do Sul para a gente fazer turismo e ser absolutamente encantador. Se a gente não conseguir sequer compreender as dimensões físicas do nosso país e a grandeza física, a gente vai estar bem longe também de compreender a própria grandeza cultural do nosso país. Talvez a provocação que a gente tenha tido hoje aqui a gente vai conseguir reformatar esta cultura para lá na frente sair melhor, como aquele brado de esperança nos foi passado aqui pelo nosso embaixador. Para lá na frente sair melhor, a gente vai ter que ter uma grande reforma cultural que nos colocará em outro patamar. Essa reforma cultural não vai vir se a gente não for capaz de errar bastante, e a gente só vai poder errar bastante se a gente abrir muita oportunidade para, depois de muitos erros, chegarem os acertos. A Eliana colocou aqui, Pelé, Milton Santos, Milton Nascimento, olha, que são pérolas. Agora, exigir que se seja um gênio para ser reconhecido é matar muitas oportunidades de, eventualmente, as pessoas serem mais ou menos como a gente aqui, né? No meu caso, que não sou o Pelé, no meu caso, que não sou o Milton Nascimento, no meu caso, que não sou o Milton Santos. Então, talvez o nosso grande esforço de reformatação institucional seja como alargar a oportunidade para que mais gente entre, para que a gente consiga realizar diversos erros, para que desses erros surjam os acertos que nos levarão a um outro patamar. Então, com isso, eu não só estou agradecendo imensamente esse privilégio que nós tivemos aqui nessa tarde, mas eu também já os estou convidando para nosso próximo painel, que é Transformando a Economia Brasileira, Complexidade e Criatividade Econômica, no qual nós vamos ter a presença do professor Paulo Fracalanza, professor da Unicamp, da Fernanda Sacano, arquiteta, e do Sérgio Rizola, que é diretor executivo do CIETEC, que é uma experiência de errar muito com empresas, para quando acertar a inteligência brasileira ali, agregada àquela empresa, fornecer melhores empregos aqui no Brasil, empregos de alto valor tecnológico, para que a gente consiga construir uma outra sociedade. Então, Eliana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, e eu peço uma salva de palmas a ela.